Alô, lotequeiros de plantão! Programação oficial da Loteca Concurso 1177. Tudo indica que vem acumulada em mais de 2 milhões de reais, viu? Provavelmente o concurso 1176 acumulou. Foram muitas zebras. Olha, foram 2 zebras e 7 surpresas, né? 6 surpresas. Foi um concurso muito surpreendente, né? Com essas 2 zebras aí, a derrota do Corinthians para o Huracan da Argentina e a derrota do Sport Recife na final, jogo da volta do Campeonato Pernambucano. Esse jogo surpreendeu, foi para os pênaltis, o Sport foi campeão, mas perdeu a partida e deu coluna 2. 2 zebras aí que provavelmente esse concurso 1177 virá acumulada. Nessa loteca aqui, esse concurso virá acumulado. São jogos pelo Campeonato Brasileiro da Série A. 10 jogos, né, do Campeonato Brasileiro da Série A. Teremos 2 jogos pelo Campeonato Italiano, 2 clássicos, um jogo pelo Campeonato Espanhol e um grande clássico pelo Campeonato Inglês. Em seguida, vou vir com os meus palpites para o concurso 1177. Provavelmente, pessoal, o concurso virá acumulado com mais de 2 milhões de reais. Quando sair o rateio, hoje ainda à noite, fixarei nos comentários o valor mesmo, se acumulou. Tudo indica que sim. São 5 jogos no sábado e os outros 9 jogos no domingo, né? Grandes chances de vir acumulado esse concurso. Agora vamos para os meus palpites para o concurso 1177 e o primeiro jogo é um grande clássico brasileiro, Corinthians e Vasco. O Corinthians jogando em casa precisa se recuperar após a derrota em casa na estreia da Libertadores. Perdeu em casa por 2-1 para o Huracan, né? Perdeu a invencibilidade de 23 jogos que não perdia em casa jogando em Itaquera. E agora precisa se reabilitar. O Vasco, que ontem enfrentou o Melgar do Peru, estava vencendo por 3-1 o jogo, mas cedeu o empate, o jogo terminou 3-3. O Vasco estreou bem no Campeonato Brasileiro, vencendo o Santos por 2-1. O Corinthians empatou em casa, aliás, fora de casa contra o Bahia em 1-1. É um jogo difícil, o Corinthians precisa dar resposta à sua torcida nesse jogo 1 aqui. Jogando em casa, o Corinthians não perde para o Vasco há um bom tempo. O último ponto que o Vasco conseguiu foi um empate em 2021 em 0-0. Depois o Corinthians venceu 2 jogos jogando em casa, um em São Januário, e o Vasco venceu uma partida o ano passado por 2-0 em São Januário, dia 10 de julho, 2-0. Aqui eu vou acreditar na vitória do Corinthians, precisa dar resposta à torcida. Jogando em casa, pressionado, eu vou de coluna 1 no jogo 1. Vou usar 5 duplos nesse jogo e vou de coluna 1 no jogo 1. Jogo 2, Ceará e Grêmio. Esse jogo aqui, importantíssimo para o Ceará, que estreou até bem no Campeonato Brasileiro, empatando 2-2 fora de casa contra o Bragantino, jogo difícil em Bragança Paulista. Estava vencendo por 2-1, tomou um gol no finalzinho, quase vence o Bragantino. O Ceará, que é campeão cearense, né? Atual bicampeão cearense, desbancou o Fortaleza mais uma vez. E o Grêmio, que estreou muito bem na Copa Sul-Americana, vencendo ontem por 2-1 fora de casa. No Campeonato Brasileiro também venceu por 2-1 na estreia contra o Atlético Mineiro. O jogo é difícil, aqui é um jogo dificílimo. Eu vou aqui no empate seco, acreditando no equilíbrio dessa partida. Nenhuma das duas equipes aqui vão querer perder essa partida. É um jogo muito acirrado. Eu vou arriscar no empate seco, coluna do meio no jogo 2. Jogo muito equilibrado, na minha opinião. Jogo para triplo. Quem puder usar um triplo, use. Mas aqui eu vou de empate seco, jogo 2, coluna do meio. Jogo 3, Milan e Fiorentina. Esse jogo aqui pelo campeonato italiano. O Milan, nos últimos 5 jogos em casa, venceu apenas 2. Não vem numa boa fase. Contra a Fiorentina, que também não vem numa boa fase. Jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 4. Venceu apenas a Lazio, dia 26 de janeiro. A Fiorentina não vem nada bem jogando fora de casa. Em casa até que venceu os últimos 3 jogos, mas jogando fora de casa não vem nada bem. Jogo difícil. O Milan precisa dar resposta à sua torcida.
né? A equipe que não vem bem. Nos últimos 5 jogos aí, contando em casa e fora, foram 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. O último jogo foi o clássico contra a Inter, né? Este meio de semana pela Copa Itália, foi 1-1. Eu vou acreditar na força do Milan, na recuperação, e vou de coluna 1 no jogo 3. Jogo 3, coluna 1, Milan. Jogo 4, Barcelona e Real Betis. Jogo pela La Liga, Campeonato Espanhol. O Barcelona vem embalado. Os últimos 4 jogos, 4 vitórias, praticamente goleadas. 4-0 no Real Sociedad, 3-1 no Benfica, 3-0 no Osasuna e 4-1 no Girona. Vem embalado, a equipe é líder do Campeonato Espanhol, enfrentando o Real Betis, que também vem muito bem. Nos últimos 4 jogos fora de casa, venceu os 4. É um jogo aqui para tentar pegar uma surpresa aqui, viu? O Real Betis vem muito bem, não perde há um bom tempo também. O Barcelona vem embalado com 5 vitórias consecutivas. Jogo difícil para o Barcelona pelo momento do Real Betis. Barcelona é líder. Eu vou tentar buscar aqui uma surpresa e vou de Barcelona empate. Devido ao momento do Real Betis, que vem de 4 vitórias consecutivas, 2 goleadas, jogando fora de casa. Muito bem na La Liga também. Então, vou tentar buscar esse empate. Usei meu primeiro duplo aqui, Barcelona empate. Jogo 5, Botafogo do Rio e Juventude, Campeonato Brasileiro da Série A. No primeiro jogo, o Botafogo jogou no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro na estreia, empatou 0-0. E o Juventude venceu o Vitória por 2-0 na estreia, jogando em casa. Neste meio de semana, ontem, né? Mais precisamente ontem, o Botafogo jogou contra a Universidade do Chile, perdeu por 1-0, jogando fora de casa. A equipe aqui precisa dar uma resposta à sua torcida e vencer esse jogo jogando em casa. Eu vou de coluna 1, acreditando na vitória do Botafogo aqui. Precisa reagir após essa derrota ontem pela Libertadores das Américas. Então, jogando em casa contra o Juventude, eu acredito na vitória do Botafogo, que costuma derrubar lotequeiros, mas eu vou confiar aqui e vou de coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Atlético Mineiro e São Paulo. Aqui é um jogo mais difícil. O São Paulo, que estreou muito bem ontem pela Libertadores das Américas, venceu o Talleres de Córdoba, na Argentina, venceu por 1-0. A equipe não começou bem no Campeonato Brasileiro, empatando em casa 0-0 com o Sport, mas ontem deu resposta à sua torcida e empatou. E o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro estreou fora de casa na Copa Sul-Americana, empatando em 0-0 com o Cienciano e precisa agora pontuar. Estreou no Campeonato Brasileiro perdendo de 2-1 para o Grêmio, fora de casa, perdeu por 2-1, jogando melhor, mas perdeu. E em casa, o Atlético Mineiro vem invicto há um bom tempo. Os últimos 5 jogos foram 5 vitórias, 4 pelo Campeonato Mineiro e 1 pela Copa do Brasil. Jogo difícil, aqui é um clássico brasileiro, pesado. As últimas 5 partidas entre essas equipes aí foram 3 vitórias do Atlético Mineiro e 2 empates. Então, o Atlético Mineiro tem levado vantagem, mas é acirrado. Eu vou aqui de Galo, Atlético Mineiro, coluna 1 e coluna do meio. Vou usar meu segundo duplo aqui nesse jogo 6. Jogo 7, Fluminense e Bragantino. Aqui é o jogo da recuperação, né? Fluminense no Brasileirão estreou mal, perdendo por 2-0 para o Fortaleza. Agora, no meio de semana, na estreia pela Copa Sul-Americana, deu resposta e venceu por 1-0 fora de casa o Once Caldas, da Colômbia. Foi uma boa vitória do Fluminense na estreia da Copa Sul-Americana. E agora enfrentando o Bragantino, que também é que nem o Botafogo do Rio, costuma derrubar lotequeiros. Terá uma missão de vencer jogando em casa. E eu vou acreditar aqui na vitória do Fluminense, viu? Vou de coluna 1 no jogo 7, Fluminense aqui. Coluna 1. Jogo 8, Manchester United e Manchester City. Jogo pelo campeonato inglês. As duas equipes não estão num grande momento. O Manchester United está em 13º, longe daquele Manchester United dos anos 90 e começo dos anos 2000, que chegou a vencer Champions e vários títulos ingleses. No momento não está numa boa fase. O City também não está. Os últimos 5 jogos do City foram 3 vitórias e 2 derrotas. O Manchester United 3 vitórias e 2 empates jogando em casa, os últimos 5 jogos. É um jogo duro, por ser um clássico lá de Manchester, né? É a cidade dividida no meio, entre os torcedores do Manchester United e Manchester City. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, o Manchester United venceu
dois jogos, dois jogos e o City dois também. E um empate. Jogando em casa os últimos 3 jogos, o Manchester City contra o Manchester United, foram um empate e 2 vitórias para o Manchester United. E é um jogo difícil, mas por incrível que pareça, o Manchester United tem até levado um pouco de vantagem aqui, né? Tá bem equilibrado, com 2 vitórias para cada lado e um empate. Bem equilibrado aqui, é um jogo para triplo aqui, pelo momento das equipes, né? Não vivem constante... não vivem num bom momento, né? As equipes, eles vivem, não têm uma estabilidade de conseguir uma boa sequência de vitórias. É para triplo aqui, eu vou usar um duplo e vou de duplo aberto, Manchester United, e duplo fechado aberto aqui. Coluna 1 e coluna 2, né? Eu ia colocar um empate, mas é jogo para triplo. Quem puder triplar aqui, tudo pode acontecer nesse jogo. Eu vou ao duplo aberto. Acho que as equipes vão jogar para vencer. Precisam vencer. O empate não é bom para nenhum dos dois. Então, duplo aberto aqui nesse jogo, esse clássico. Vou acreditar aqui na vitória de uma dessas duas equipes aqui que precisam vencer. O City, porque luta pelo G4, e o Manchester United, que quer pelo menos melhorar sua colocação e se distanciar lá da parte de baixo. Jogo 9, Sport Recife e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Sport Recife, que ontem perdeu em casa para o Retrô, segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano. Surpreendeu, foi uma zebra, né? Na verdade, 5% apenas foram de Retrô e o Retrô venceu, mas nos pênaltis o Sport sagrou-se campeão. O Sport, que começou até bem no Campeonato Brasileiro, empatando fora de casa contra o São Paulo 0-0, foi um bom resultado. Enfrentando o Palmeiras, que não estreou bem, né? Empatando em casa contra o Botafogo em 0-0. O histórico de confrontos aqui entre essas duas equipes é bem favorável ao Sport. E o Sport, para mim, aqui não é favorito, mesmo jogando em casa. O Palmeiras costuma recuperar a pontuação. Como ele perdeu 2 pontos em casa e empatou, eu acredito agora na vitória do Palmeiras. Ele vai buscar essa vitória. Se o Retrô conseguiu vencer o Sport por 2-1 na ilha, na final, o Retrô, que é da Série D, da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, formou um bom time, né? Diga-se de passagem, mas venceu o Sport. Então o Palmeiras também tem a capacidade de vencer o Sport na Ilha do Retiro. Então, coluna 2 no jogo 9. Jogo 10. Internacional Porto Alegrense versus Cruzeiro. Jogo difícil. O Inter, para mim, é favorito. O Cruzeiro decepcionou sua torcida aí nesse jogo do meio de semana pela Copa Sul-Americana. Perdeu por 1-0 para o Unión Santa Fé, um time pequeno da Argentina. No último lance, perdeu por 1-0, não conseguiu nenhum empate. Estreou até bem no Campeonato Brasileiro, venceu por 2-1 o Mirassol, mas ainda é uma equipe que precisa dar resposta à sua torcida. Aqui, para mim, o Internacional é favorito, tem um grande elenco, vai, na minha opinião, brigar pelo título do Campeonato Brasileiro esse ano. Eu vou de coluna 1 no jogo 10, acredito na força do Inter, sem dúvidas, é favorito para esse jogo. E o jogo 11 é parecido com o jogo 9 de Sport e Palmeiras. O Flamengo estreou empatando contra o Inter em 1-1 e agora precisa buscar a vitória fora de casa. Precisa buscar essa vitória para recuperar os 2 pontos deixados em casa, não conquistados, né? E eu acredito na força do Flamengo. Nas últimas vezes que jogou fora de casa contra o Vitória, foi um empate e 2 vitórias para o Flamengo. Eu vou de coluna 2 nesse jogo 11. O Flamengo tem um grande elenco e acredito que vai lutar aqui por essa vitória. Coluna 2 no jogo 11. Jogo 12, Mirassol e Fortaleza. Aqui é um jogo que tudo pode acontecer. Não tem histórico de confrontos. É um confronto inédito aqui. Por incrível que pareça, Mirassol e Fortaleza nunca se cruzaram. O Mirassol começou perdendo para o Cruzeiro por 2-1. Enquanto o Fortaleza começou até bem no Campeonato Brasileiro, vencendo por 2-0 o Fluminense, mas no meio de semana, na estreia da Copa Libertadores, perdeu em casa por 3-0 para o Racing da Argentina. Então, sinal aberto aqui, o Fortaleza não é favorito, na minha opinião, para esse jogo no interior paulista contra o Mirassol. Eu vou usar um duplo e vou de Mirassol e empate.
O jogo é difícil e vou usar esse duplo fechado no Mirassol. Coluna 1 e coluna do meio no jogo 12. Jogo 13, Santos e Bahia. Aqui o Santos precisa dar a resposta à sua torcida. O Bahia vem no melhor momento do que o Santos, se parar para pensar. O Santos perdeu para o Vasco de virada por 2-1, jogando em São Januário. Estava vencendo, mas agora eu acredito no favoritismo do Santos jogando em casa. A equipe precisa vencer, né? Segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia joga fora de casa. O confronto entre essas equipes é acirrado nos últimos jogos, mas jogando em casa o Santos nos últimos 3 vezes venceu o Bahia uma vez por 3-0, foram 2 empates. O último jogo foi em 2023 e o Santos venceu o Bahia por 2-1 fora de casa. Aqui eu vou de coluna 1, vou acreditar na vitória do Santos, a recuperação. O Bahia também já vem desgastado, né? Vai jogar hoje. O Bahia que vai jogar hoje. Esse jogo aqui é no domingo, mas hoje joga pela Libertadores contra o Internacional. Jogo difícil. Então eu vou acreditar no Santos, que só treinou essa semana se preparando para esse jogo. Coluna 1 no jogo 13. Jogo 14 é um jogo complicado entre Roma e Juventus. A Juventus que vem numa crise, nos últimos 5 jogos perdeu 3 fora de casa. E em casa também não vem muito bem a Juventus, né? Houve 2 derrotas aí. Uma foi uma goleada que sofreu em casa para a Atalanta por 4-0. Juventus 0, Atalanta 4. E depois perdeu de 3-0 para a Fiorentina fora de casa. Então não vem bem a Juventus. Os confrontos com a Roma são bem acirrados. Os últimos 5 jogos foram 3 empates e uma vitória de 1-0 para cada lado. A Roma jogando em casa venceu uma por 1-0, empatou 1-1. E do mesmo jeito a Juventus venceu por 1-0 e 1-1 e 0-0. Juventus. Eu vou aqui usar um duplo e vou de coluna 1 e coluna do meio. Duplo fechado na Roma. Vitória da Roma ou empate. Foram esses os meus palpites para esse concurso 1177. Não se esqueçam de dar seu like. Comentem, pessoal, o vídeo. Dê o palpite de vocês aí. Digam o que vocês estão achando dos meus palpites. Comentem de onde vocês estão me acompanhando. E boa sorte a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem os sininhos das notificações para ajudar no nosso trabalho aqui de divulgação da Loteca. Aqui você se mantém sempre informado em todos os concursos, no meio de semana e nos finais de semana. Estamos na Loteca em dobro, relembrando. Essa Loteca em dobro talvez vá até o meio do ano. Teremos Loteca no meio de semana e no final de semana. Esse concurso 1177, tudo indica que virá acumulado. Fixarei nos comentários se vai vir ou não depois, quando sair o rateio hoje à noite. E é isso aí. Loteca rumo aos 14 pontos. Jamais desistiremos.